bom que você está aqui. Eu fico nervoso. Quando eu venho aqui, é um povo meio calado, com cara de sono, amém? Vocês estão vivos? Aleluia, está todo mundo vivo, com saúde, né? Graças a Jesus, amém? Pastor Tiago falando da nossa trajetória aqui na Lagoinha. Eu lembro quando nós éramos apenas 10 irmãos no GC Online, há 2 anos atrás, amém? E eu lembro que uma vez de madrugada eu tive um sonho, né? Eu sonhei que a gente estava num galpão que nem esse daqui. Aqui em cima estava eu, pastor Tiago, pastor William e mais o irmão Ítalo. Nós estávamos em 4 reunidos aqui, estávamos conversando sobre a igreja. E era que nem esse galpão aqui. Na mesma hora eu mandei mensagem para o pastor William, eu falei, pastor William, te prepare que o negócio vai ser bênção. E olha onde nós estamos aqui depois de 2 anos, igualzinho o galpão que eu sonhei, né? Então nós cremos que isso é só o início daquilo que Deus tem nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Fale para o irmão que está do seu lado, você está preparado? Pergunta dele. Se não tem um irmão do teu lado, procura alguém, em nome de Jesus. Pergunta se ele está preparado para hoje. Aleluia, prometo ser breve, tá? Amém? Aleluia. Eu queria aqui nesse momento, né, que é um dos momentos mais especiais do culto, eu queria saber quem está nos visitando nessa noite, levanta a sua mão aí. Tem alguém nos visitando que está vindo pela primeira vez aqui? Aleluia, o irmão aqui de laranja. Mais alguém? Alguém? Só ele? Vamos aplaudir a Deus pela vida dele, meus irmãos, amém? Aleluia, tem um outro irmão ali, meu irmão, Deus lhe abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, voltem sempre. Essa caneta que está aí é de vocês, tá bom? Nós temos 3 informações nesse encarte aí, e você escolhe uma das 3 para você anotar, que a gente quer entrar em contato com vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra, amém? Abre tua Bíblia em 1 Coríntios 15, amém? 1 Coríntios 15, aleluia, Deus, aleluia. Não fecha a tua Bíblia, tá? Que nós vamos passear um pouquinho sobre esse verso hoje. Prometo ser rápido, tá bom? Está escrito na cara de vocês que vocês querem comer um x-salada depois daqui. Aleluia. Amém. 1 Coríntios 15. Amém? Cadê? Bota aí, Shalom. Na tela. Aleluia. Que a versão que eu botei aqui na minha Bíblia foi a que Jesus disse. Primeira Coríntios 15. Amém? Ele é um pouquinho grande, tá? Então peço que vocês tenham paciência comigo. Mas nós vamos passear no texto, tá bom? E eu quero ler junto com você, tá? Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Vamos lá? Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, olha só, irmão, a graça de Deus, sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Pelo contrário,
trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressuscitação de mortos? E se não há ressuscitação de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Pode continuar. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A última. Mas, visto que a morte veio, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Amém? Dormiu aí não, né? Tu que irmão que está do seu lado fala, tu não dormiu não, né? Porque eu sei que tu lê a Bíblia em casa. Amém? Vamos lá? Qual é o tema dessa ministração? O tema dessa ministração que eu tenho para os irmãos é: sim, Ele ressuscitou. Amém? Então fala para o seu irmão: sim, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Fala para ele: sim, Ele ressuscitou. Amém? Nós temos duas afirmações: sim, Jesus ressuscitou e hoje Ele vive por causa da sua morte de cruz. Hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Ninguém pode chegar com você, falar nada no teu rosto, falar nada de você, porque quem justifica você é Jesus. E pelo sangue do Cordeiro, é o sangue que nos lava, é o sangue que nos limpa e é o sangue que nos purifica. Amém? Você pode dar um aplauso por isso, irmãos? Aleluia, Ele ressuscitou. Amém? Aleluia, Ele ressuscitou. Amém? Aqui Paulo ele está escrevendo essa carta à igreja de Corintos, tá? São chamadas cartas paulinas, né? E ele escreveu isso na sua segunda viagem. Abre lá comigo em Atos 18, né? Abre aí em Atos 18, tá bom? Atos 18, vai ver quando Paulo começou a escrever essas cartas. Amém? Aqui é a Bíblia, irmão, acompanha aí, em nome de Jesus. Amém? Atos 18, 1. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com ele, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, tinha por ofício fazer tendas, né? Então a gente vê aqui que Paulo trabalhava, né, com Priscila e Áquila, fazendo tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quanto a Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era Cristo, né? Paulo durante 1 ano e meio com suas pregações sistemáticas, já na sua terceira viagem, já quando estava em Éfeso, lá em Atos 19, né? Alguns da casa de Cloe trouxeram informações a Paulo de que as coisas não estavam muito bem em Coríntio. Por que que Paulo ele enfatiza sobre a ressurreição de Cristo nesse verso 15? Porque quando ele estava trabalhando com Priscila e Áquila, quando ele estava construindo tenda, ele aproveitava certos momentos da sua vida para pregar o verdadeiro evangelho e ensinar aquele povo. Aí, né, chega uma certa pessoa para Paulo e fala o seguinte: Paulo, é o seguinte, aquelas pessoas que estão em Corinto, tem algo de errado acontecendo naquele lugar. Mas Paulo fala: como assim?
Eu ensinei, eu dei a palavra e eu mostrei para eles o que era o verdadeiro significado do Evangelho. Aí eles falam: não, o que acontece? Existem pessoas falando lá que Jesus de fato não ressuscitou, que de fato não houve essa ressurreição, né? Aí ele fala: para enfatizar essas ordens, vale a pena lembrar como era a cidade de Corinto. Como era essa cidade? No primeiro século, Corinto era conhecida por uma iniquidade e imoralidade. Destacava-se pela adoração corrupta e sensual a Afrodite, na verdade, deusa grega do amor. Nesta epístola, Paulo pretende constatar o templo dedicado a essa deusa, onde 1000 prostitutas atuavam no culto ali, prestando a ela, com crente ao templo do Espírito Santo e com o mandamento do Senhor que exige um cristão a vida de retidão. Ou seja, Paulo ele perdeu tempo ensinando, mostrando, que aquela deusa ela não poderia ser adorada por conta de um verdadeiro evangelho que existia, que era Jesus. Ou seja, muitas das vezes o que está acontecendo na nossa situação, na nossa cidade hoje, é que as pessoas estão se corrompendo com as mentiras que o mundo traz. Ou seja, nós hoje estamos em uma geração que a nossa mente está cauterizada a ser fraca. Por quê? Porque primeiramente nós não procuramos consultar o Espírito Santo do que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. E a primeira coisa que nós fazemos é procurar pessoas que não se agregam na nossa vida para pedir informação. Deixa eu te falar uma coisa: pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo não podem ajudar e te auxiliar, porque elas vão te dar indagações e informações que vêm da força do seu braço e da carne. Ou seja, vai ser perdido você e ela, eu e a outra pessoa, porque nenhum dos dois estão sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, as nossas amizades, aquilo que diz ao nosso redor, dita muita coisa das nossas decisões. Vocês estão entendendo? Nesse caso, eu quero entrar em alguns tópicos aqui rapidamente com vocês. Alguns tópicos onde eu quero trabalhar com você para você perceber que nós podemos sim discernir que Jesus ressuscitou. Mas Antônio, eu sei que Jesus ressuscitou, amém? Mas muitas das vezes as nossas ações e aquilo que nos afasta de Cristo condiz com que nós não acreditamos que Jesus ressuscitou. Porque muitas das vezes nós não temos fé na adversidade, muitas das vezes nós não conseguimos tomar decisões porque a nossa mente está turbulenta de indecisões e de incertezas. A partir da hora que eu não consigo direcionar a minha mente e aquilo que eu tenho para fazer para com o Espírito Santo, muitas das vezes eu dizendo que eu não acredito que Jesus ressuscitou, porque a partir da hora que eu creio que Jesus ressuscitou, eu clamo o sangue do Cordeiro, e eu sei que esse sangue é quem me lava, esse sangue é quem me justifica, esse sangue é quem me dá poderio para tomar as decisões. Amém? Primeiro, não ouçam as falsas convicções. Amém? Primeiro elo que eu quero entrar: não ouçam as falsas convicções. Se não há ressuscitação, Jesus não ressuscitou, diziam eles. Falsos mestres estavam se espalhando em Corinto, e com ele a mensagem de que a ressuscitação corporal não existia, algo que perturbou bastante os cristãos locais, e seu pai na fé, Paulo. Falsos mestres estavam se espalhando em Corinto, e com eles a mensagem de que a ressurreição corporal não existia, algo que perturbou bastante os cristãos locais. O apóstolo, por sua vez, vai argumentar contra esse ensino, e como base ele utiliza a ressuscitação do próprio Jesus, que era conhecida e crida por todos como tendo sido literal, isso é, Jesus ressuscitou corporalmente antes de voltar aos céus. Aí o que diz lá em 1 Coríntios 15, 3, 5? Olha aí, ó. Aí Paulo vai responder. Paulo fala: como é que esse povo diz que Jesus não ressuscitou corporeamente? Aí ele vai falar, olha só o que ele responde, 1 Coríntios 15, 3, 5. Olha o que ele vai dizer:
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, Paulo fala 3 vezes que Jesus ressuscitou, e ele enfatiza, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque tudo que está escrito na nossa vida, tudo que está escrito por aí, tudo que pessoas te dizem que está fora das Escrituras, não é benefício para você. Se os teus amigos, as tuas amizades te dão conselho fora da Bíblia, elas não são para você. A Bíblia vai falar que nós somos como árvore plantada em meio ao ribeiro, ou seja, uma árvore plantada em meio ao ribeiro, a água não para de correr em nenhum momento, ou seja, é fruto em cima de fruto, fruto em cima de fruto, fruto em cima de fruto. Por quê? Porque as suas decisões estão baseadas na palavra de Jesus. Como é que você tem guiado os seus filhos? Você tem guiado os seus filhos por onde? Pela palavra do Senhor ou por pregações que você vê no YouTube? Como é que nós temos guiado o nosso casamento? Como é que nós temos feito com os nossos casamentos? Pela palavra do Senhor ou não? Porque a base que nós temos é a palavra do Senhor. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas das nossas libertações está em perdermos tempo de devocional com Deus. Muitas das nossas guerras nós ganhamos no nosso particular com Deus, porque o poder da palavra é ela quem transforma, ela é luz para o nosso caminho e ela é quem nos justifica. Por que muitas das vezes nós sofremos? Porque quando nós estamos passando por tribulação, quando nós estamos passando por dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é resmungar e perguntar de Deus o porquê. Nós não vamos na palavra e simplesmente questionamos o para que serve aquela situação na nossa vida. É por isso que muitas das vezes nós damos volta em círculos, porque as nossas decisões precisam ser lideradas à luz da palavra. Amém? E Paulo vai falar, olha só: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Ou seja, Paulo recebeu uma graça de Jesus. Quando ele foi transformado, ele transmite essa graça para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto tem capacidade de perder essa graça por informações de pessoas que não estão baseadas na palavra. Ou seja, os nossos pais recebem uma graça de Deus para nos guiar. O teu pai, ele tem uma graça de Deus para guiar você através do Espírito Santo de Deus. Ele faz com que você cresça, ele te dando conselho e sabedoria do poder que Deus deu sobre a vida dele. Só que ao longo do caminho, o que nós fazemos? Nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Nós queremos tomar decisões pela força do nosso braço. E aí não dá certo. Por quê? Porque existe uma graça disponível sobre a sua vida, que é favor imerecível de Deus sobre a sua vida, e você não utiliza e está disponível para você. Amém? Está disponível para você. E ele continua. Olha só, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele está falando, gente, aquilo que eu já preguei para vocês, aquilo que eu já informei para vocês, está na Bíblia. Só é vocês olharem, está na Escritura. Ele ressuscitou, então está disponível para você a graça de Deus. Amém? Aí Paulo vem falando o quê? Bom, já que eu já expliquei para esse povo que está na palavra de Deus, que ele ressuscitou, agora eu vou falar o seguinte: existe algo que afetou esse povo, que foi a fé. Aí eu vou falar agora sobre a fé que nos afasta da incredulidade. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 13 ao 15, olha aí comigo, ó.
Se não há ressuscitação dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Ou seja, Paulo está querendo dizer, a fé que vocês têm serve para quê? Porque se qualquer pessoa que vier falar para vocês certas indagações e certas palavras, e rapidamente vocês agarrarem essas palavras, significa que a fé de vocês não está firmada em Deus. Ou seja, isso nos prova que, se a gente não acredita no poder de Deus para fazer milagres sobre a nossa vida, não existe fé. Se nós estamos passando por uma prova e rapidamente nós entregamos mão e abrimos mão das nossas decisões em Cristo, significa que a fé que você tem não vale. Porque muitas das vezes nós temos um Cristo, nós temos uma fé que é disponível para a gente, mas a gente não está disponível. Nós muitas das vezes não queremos saber o porquê que essa fé existe, o porquê que ela vai ser ativada nas nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que eu e você, nós tomarmos de decisão, vai interferir muitas das vezes nos nossos filhos, vai decidir muitas das vezes na nossa família, ou seja, nós precisamos de fé para amadurecer os nossos relacionamentos. Nós precisamos de fé para acreditar que o nosso esposo um dia vai estar conosco na igreja. Nós precisamos de fé para acreditar que um dia os nossos filhos vão sair das drogas. Nós precisamos de fé para acreditar que um dia a cura vai vir sobre a tua vida. Nós precisamos de fé para acreditar que o seu casamento vai ser restaurado. Nós precisamos de fé para acreditar que milagres e prodígios acontecerão na tua vida e na tua casa. Por quê? Porque está disponível. E está disponível na palavra de Deus. E Paulo fala, olha o que Paulo fala, que engraçado, olha só. Mas que isso seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Ou seja, Paulo está falando, tudo aquilo que eu preguei, será que foi em vão? Será que a fé que vocês foram estabelecidos não dá para acreditar que o Mestre ressuscitou? Ele visitou os discípulos, ele mostrou as suas marcas, era ele. Ele foi para o céu como corpo glorificado. Vão falar que não existia nada mais lá no túmulo. Ou seja, não foi uma falta ressuscitação. De fato, Jesus ressuscitou. Só que o que acontece? A nossa fé, ela muitas das vezes, ela nos leva ao sobrenatural. Por quê? Porque pela nossa força mesmo, nós não conseguiríamos acreditar que Deus tem poder muitas das vezes para fazer aquilo que nós não acreditamos. Porque a fé, ela nos abastece para que nós venhamos viver milagres. Amém? A incredulidade é capaz de retirar de nossos corações a maior certeza das nossas vidas, que é a ressuscitação do nosso Mestre Jesus. A obra de Satanás é fazer com que venhamos nos perder pelo meio do caminho, fazendo com que a nossa fé seja abalada e que a incredulidade reine. Ou seja, o que Satanás quer é que a incredulidade reine nos nossos corações. É que nós não venhamos crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que ele quer. E eu quero ler um verso com você. Já vamos finalizar. Eu queria que você prestasse muita atenção. Quando ele desceu do monte, Mateus 8,
Quando ele desceu do monte, grande multidão seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-lhe de joelho e disse: Senhor, se quisesse, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se a sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Olha só aqui para mim. A fé, ela faz com que os teus olhos enxerguem aquilo que é impossível. Você tem noção do que é uma lepra? Lepras são feridas muito profundas. Eu e a minha esposa, nós somos enfermeiros, atuantes na área. Tem pacientes que eu cuido no hospital, que eles passam de 5 meses para uma ferida fechar, com os melhores tratamentos, com as melhores medicações, com os melhores lasers possíveis. Aí um cara chega com Jesus e fala o seguinte: Jesus, só pode me curar? Não é uma ferida, é uma ferida pelo corpo todo. E além de uma ferida no corpo todo, é uma ferida na alma. Porque aquele rapaz, ele não poderia chegar perto de outras pessoas, porque na época isso era visto como algo que ia pegar nas outras pessoas, que de fato pega, mas esse rapaz, ele era excluído da sociedade. Agora imagine uma pessoa ter fé de que Jesus ia curar todas as feridas dele, uma a uma. Jesus fala o quê? Tu queres, então pega, cura. Eu imagino o corpo daquele rapaz sendo regenerado ao vivo na frente de Jesus, sabe? Cada tecido voltando ao lugar, cada osso sendo fortificado. E outra coisa, sabe o que é mais importante? Não existia mais cheiro de podridão naquele rapaz. Se ele passasse por alguém, ele não cheirava mais mal. Se ele passasse por alguém, as pessoas iam querer abraçar ele, porque a fé dele fez com que ele fosse curado 100%. 100%. A tua fé faz com que as pessoas vejam que o mau cheiro saiu da tua vida. A tua fé faz com que as tuas feridas mais profundas venham ser curadas e saradas. A tua fé faz com que palavras que foram lançadas sobre a tua vida caiam por terra, porque palavras de pessoas não têm autoridade sobre a tua vida. A maior palavra vem de Jesus Cristo, e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Já estou finalizando. Lá em 1 Coríntios 15, não precisa abrir. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele afirma: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vinha ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha só aqui comigo, isso é muito profundo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, pastor Tiago? Aquelas pessoas viram Jesus ressuscitar. Eles sabem o que eles viram. Eles já foram abastecidos com a ressurreição de Cristo. Agora falta vocês. Eles viram. Não adianta nada eles terem visto
e vocês não acreditarem, porque já foi, já passou. Ele já está assentado ao lado de Deus, descansando da sua obra. O que basta agora é o Espírito Santo estar com vocês, a fé de vocês estarem estabelecidas e vocês pararem de acreditar nos falsos profetas e aproveitarem a salvação que está disponível para vocês. Paulo dá uma tapa na cara de todo mundo, falando o que? Eles já viram. Eles já fizeram acontecer, agora está disponível para todos vocês. E de pé, eu quero que você leia esse verso comigo. Mateus 28, do 5 ao 7. E a resposta que eu tenho para te dizer é: acredite, o Mestre ressuscitou, amém? Vamos ler? Mateus 28, do 5 ao 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Como eu tinha dito, venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. Continua. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. O Mestre ressuscitou, amém? E através do Espírito Santo ele está aqui nessa noite para sarar o teu coração, para sarar as tuas feridas. Se a tua fé estava inabalável, se a tua fé estava desfalecida, hoje é o dia da tua fé estar inabalável. Hoje é o dia que Jesus vem, pega você no colo e fala: filho, eu ressuscitei. Está disponível para você hoje. Hoje Ele quer te visitar, amém? O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele quer te ressuscitar. Eu queria que você orasse nesse momento. Tem alguém aqui que hoje a sua fé estava abalada e até acreditava que Cristo não ressuscitou. Hoje é o dia de você acreditar na ressuscitação de Cristo. Hoje é o dia de Deus ter um encontro contigo. Hoje é um dia de você ter um encontro com o Pai. Ele quer sarar o teu coração. E aquilo que foi feito na cruz, morte de cruz, aquilo está sendo derramado nesse lugar. E eu vejo o seu coração sendo sarado nesse exato momento. Eu vejo corações sendo sarados nesse momento. Se existir alguma lepra aí dentro, Jesus está limpando agora em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse momento. Ele quer ter um encontro com você. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia.